Olá pessoal do sétimo ano, agora explicando as questões de atividade. Veja, devido à pandemia do coronavírus, com as restrições impostas, um restaurante teve que reduzir em cerca de 8. Primeira coisa que vocês devem identificar na questão, os números. Vocês vão circular 8 12avos o número de mesas para que tivesse condições de reabrir, certo? Então, o que vocês vão analisar aqui? Que existia uma redução. Essa redução foi de quê? A redução foi de 8 dozeavos, tá? Isso aqui é 8 dozeavos. Essa é a fração, tá? Sabendo que a capacidade total de pessoas antes da pandemia era cerca de 120 pessoas, tá, pessoal? Qual é a capacidade de mesas atualmente? Então a pergunta é em relação a mesas. Aí vocês vão levar em consideração isso aqui, em cada mesa ocupa 4 pessoas, tá bom? Então o que vocês poderiam analisar? Bom, uma opção é, se antes da pandemia era 120 pessoas, tá? E sabendo que cada mesa ocupa 4 pessoas, então, se o total de pessoas era esse aqui antes da pandemia, quantas cadeiras existia antes da pandemia? Então você vai observar aqui, você tem um total de 120 e você sabe também que em cada mesa existe 4 pessoas. Então, qual a operação que eu devo fazer para encontrar o número de mesas? Esse aqui é antes da pandemia. Aí vocês têm que analisar também que depois, durante a pandemia, né, depois que se reabriu, houve uma redução. Essa redução é de que? 8 dozeavos, tá? E se eu for analisar essa fração, de acordo com o que eu já expliquei, o que eu poderia analisar dessa fração aqui? Que eu poderia simplificar. Simplificar, tá? Pessoal, simplificar. Se eu simplificar essa fração, fica mais fácil de eu analisar melhor a questão. Outra coisa que vocês poderiam pensar, vocês vão pensar aí. Se teve uma redução, significa o que essa redução? Que diminuiu, não é? O número de pessoas. Diminuiu em que? Aí foi essa fração aqui, a redução, tá bom? Primeiro vocês poderiam analisar quantas pessoas existiam antes da pandemia, tá? Quantas cadeiras, quer dizer, que a quantidade de pessoas já está aqui, quantas mesas, né? A questão é quantas mesas. E como a pergunta é quantas mesas existe atualmente, é depois que vocês descobrirem aqui a fração de redução, tá bom? Reduzir o quê? A metade, um terço, um quarto, um quinto, certo? Vocês vão descobrir através dessa informação aqui, ó. Tá bom? Tem 120 pessoas antes da pandemia, mas essas 120 pessoas, a partir disso, vocês vão descobrir quantas mesas antes, tá? Para depois descobrir quantas mesas depois da redução, tá bom? Através da quantidade de pessoas, você descobre quantas mesas existia, para depois descobrir quantas mesas há atualmente depois da redução. E a redução foi de quê? 8 dozeavos, tá bom? Essas são as dicas da primeira questão, tá? Ok? E o resto é com vocês, que vocês vão interpretar, tá bom? A questão, ok? Se ainda continuar com dúvida, aí vocês comentam aí, faz os comentários, ou então vai no meu PV,
ok?